Bom, deixa eu ver, quantos quilos você pesa? 120. Ah, é 120 quilos, bebê, é fogo, hein? Você come muito, é? Pouquinho. Não, falando sério. Não, eu como bastante. Come bastante. Agora, para você manter 120 quilos funcionando 16 horas por dia, né? Que hora você levanta? Levanta cedo e dorme tarde. E quem casar contigo vai ter dois prazeres. Um na hora do bem bom e a outra na hora que você sai de cima. O grupo é bom, é bonito, é simpático, chama atenção até pela gordura e porque é incomum, né? É incomum. Eu sei que são todas gordas. A gente trabalha com a representatividade, entendeu? Para que as mulheres se aceitem do jeito que são, sendo magrinha. Não vamos nessa de ficar gorda desse jeito. Não, gorda não. Quer saber? Essa postura de Silvio Santos é misógina. Eu não sei o que quer dizer misógina, mas é um nome bonito. Eu sou misógino. Você acha que eu devo casar antes do Pedro nascer ou depois? Eu acho que se você está num país latino, onde a população costuma primeiro casar para depois ter filhos, como você já pecou e já vai pedir a Deus que perdoe o seu pecado, você deve casar o mais depressa possível. Seria muito melhor que você se mantivesse virgem, porque os homens devem casar com as mulheres virgens, por uma razão. Porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Se ela não conhecer outros homens antes, ela não vai conhecer o sexo antes, e conhecendo só com o marido, ela vai ficar satisfeita e o casamento vai durar. Fala, cowboys, beleza? Bom, o vídeo de hoje, ele veio de um exemplo encaminhado por um inscrito do canal lá no meu Instagram. Para quem quiser me seguir é @BruceCavaleiro. E é um exemplo que eu imagino que não seja algo recente, deva ter sido no programa dele aí há um bom tempo atrás, mas eu nunca tinha visto, creio que talvez alguns de vocês também não, né? Mas o Silvio Santos é muito conhecido por opiniões sinceras que ele passa no programa dele e tal, e eu particularmente sou um grande fã, eu tenho uma grande admiração pela figura dele, e enfim, né? Então, por conta desse detalhe, né, vendo essa opinião dele, que querendo ou não, né, apesar de alguns fatores ali, óbvio, né? Tem a questão da idade dele, os valores que ele tem e tudo mais, né? Não é esse o ponto do vídeo, eu não estou falando sobre casamento em si, né? Mas o que ele trouxe como um argumento, tá? Aí eu achei bem dentro aqui da nossa comunidade, bem head mesmo, e muito baseado em estudos mesmo, alguns estudos. Eu já trouxe aqui para o canal em vídeos anteriores, eu não vou ter aqui link agora para falar, né, de qual estudo que não sei o que, mas podem procurar aí que é muito fácil, né, de encontrar estudos relacionando o número de parceiros, né, que uma mulher tem na vida versus a felicidade que ela tem, a possibilidade de um casamento durar mais e por aí vai. Então quando ele vira e fala aquilo, né, agora tirando a ideia de estudos, né, a ideia de observação mesmo, pura e simples, né, que é o que ele citou ali, né? Uma observação, né? Então é uma observação que corrobora muito com uma ideia que eu também tenho, né? A gente já sabe o quanto que a mulher ela é uma eterna insatisfeita, o quanto que ela costuma, né, criar uma espécie de Frankenstein, né? Ou seja, ela sai com o cara era muito bom no íntimo, mas era ruim na provisão. O cara não era tão alto, o outro que ela saiu já era mais alto, um tinha mais dinheiro, outro tinha menos dinheiro, né? Então ela vai criando uma figura na cabeça dela que pouco a pouco vai se tornando cada vez mais impossível, né, de se materializar, né? Então a consequência é que ela entra num casamento ou uma coisa do tipo, né? Quanto mais o número de parceiros, maior a probabilidade dessa insatisfação ser ainda mais latente, tá? Ao meu ver, mesmo aquelas, né, que se guardaram e tudo mais, elas têm sim a possibilidade, né, não só de serem influenciadas pelo, né, pelo meio, né, aquela coisa do tipo, nossa, você não aproveitou a vida e não sei o quê, papapá, mas também
ela pode ser influenciada por uma perspectiva da própria natureza feminina também, tá? Então esse aspecto da hipergamia ele não muda quando a mulher ela, né, se guardou e tudo mais. Porém é claro, né, que o impacto é menor. Não dá para negar que aquelas que tenham um pouco mais de noção disso e que se meio que pensem, né, tentem usar essa parte para poder, né, analisar ao redor, ver a vida das amigas e tudo mais. Então, algumas até têm um pouco mais de força de vontade. Essa é a palavra que eu queria usar, né? Uma força de vontade maior para lutar contra a própria natureza. Isso acontece, tanto para o masculino como para o feminino, tá? Não estou dizendo que ela é o unicórnio e tudo mais. Não é esse o ponto. Mas tem algumas que sim, tem essa perspectiva, né, e acabam tendo um pouco mais de força de vontade para lutar contra a própria natureza. Porém, a maioria não vai seguir este caminho, tá? Então, ter a ilusão de que apenas por isso, apenas por ela ter se guardado e tal, seria suficiente para afirmar que um casamento vai durar, que vai dar certo, né, que ela vai, né, estar disposta e não vai ficar insatisfeita, isso para mim é ilusão, tá? A mulher sempre é uma eterna insatisfeita, porém, claramente em níveis diferentes, certo? Então, analisando o argumento do Silvio Santos, né, que ele fala exatamente sobre isso, ele fala com essas palavras, né? Então, eu achei realmente surreal ver, né? Então, como eu disse, é um cara que eu já admiro muito, que eu tenho um enorme respeito, né? E vendo, né, o quanto que ele realmente tem liberdade. Ele é um cara que realmente tem liberdade porque ele é dono do próprio programa, dono da própria TV. Então ele fala, não tem medo, né? Tá no... querendo ou não, né? Mas faz tempo que já é assim, né? Mas ele já tá numa fase final ali da vida e tal. Então ele não tem tantas preocupações assim e solta mesmo. E você vê que no vídeo ele não... Por mais que ele vez ou outra, ele faz mais brincadeiras e tal. Mas ele não tava brincando, ele tava falando sério ali, né? Quando ele, né, soltou a rede pra filha dele ali e tal, né? Então, como eu disse, né? A argumentação dele para mim foi perfeita porque, né, claro, né, tirando os aspectos que eu já citei numa coisa mais tradicional, porém, ele dizer, por exemplo, que você vive aqui na América Latina e tudo mais, é uma relação justamente com esse conservadorismo, com uma ideia mais tradicional, né, de que o povo, apesar, né, de politicamente ter uma relação mais diferente, né, talvez, né, no aspecto da população comum, é possível dizer, é possível afirmar que sim, ela tende a ter estes valores e tal, só que esses valores estão se perdendo, isso aí, né, por isso que eu falei, até relacionei o fato da idade dele ser mais avançada, então ele vai ter uma visão um pouco mais à moda antiga das coisas, né. Fato é que você, né, daqui da comunidade e tal, querer ter isso, buscar isso de algum modo, para mim, é sim viver uma ilusão, tá? Não é esse o ponto do vídeo. Eu não tô virando pra você falar, então é isso que eu preciso procurar. Eu preciso procurar a minha honradinha, a minha unicórnio, não sei o que. Não. A gente vive uma realidade diferente, tá? É improvável, tá? Muito improvável. Então eu não acho que você deva buscar isso pra sua vida. O que você deve fazer é entender essa dinâmica. E a partir do instante que você entende essa dinâmica, você pode mesmo filtrar melhor a sua situação e decidir o que você quer para sua vida, tá? Essa é a orientação que eu entrego para vocês aqui no vídeo de hoje. E não do tipo, então eu vou procurar, né, uma virgem e tudo mais, né? Enfim, né? Já vocês sabem a minha opinião a respeito. Enfim, mas gostei muito do que o Silvio Santos falou. Se você também curtiu, se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.